tem gerenciador de tarefas, tem um gerenciador de disco. Gerenciamento de disco para isso. Feito isso, pessoal, se a gente vai aqui para o gerenciador de tarefas, o explorador de arquivos, ó, ele visualiza duas unidades de armazenamento, ó, C e D. Se eu tiver com um arquivo de extensão docx, qual é a natureza de um arquivo docx? Um documento, né? Que programa do computador a gente pode utilizar para abrir esse arquivo? O Word, fora o Word. O Writer, da LibreOffice, também pode ser utilizado para isso. Oi? O Google Documentos também abre, sim, sem problema. E aí, ó, eu pego esse arquivo aqui que está em C, pessoal. Esse arquivo está na unidade C. Se eu arrastar esse arquivo de um lugar para o outro, na mesma unidade, na unidade C, quer dizer, o arquivo está ali na área de trabalho e eu arrasto ele de um lugar para o outro, na mesma unidade. O que a gente está fazendo com esse arquivo? Movendo esse arquivo. Ao arrastar o arquivo de um lugar para o outro na mesma unidade, a gente está movendo esse arquivo. Agora, e se eu arrastar ele, esse arquivo está aqui, ó, em C, e eu arrasto ele para D, aí eu estou copiando, velho. Ó, ao arrastar um arquivo de uma unidade para outra unidade, ó, esse arquivo vai ser copiado, porque eu estou arrastando ele entre unidades distintas, diferentes. Na mesma unidade, a gente move o arquivo. Entre unidades diferentes, a gente copia o arquivo. Um arquivo XLSX, qual é a natureza dele? Planilha eletrônica, véio. Um arquivo que pode ser aberto pelo ou Calc da LibreOffice ou Google Planilhas. Mas o Google não está no edital, tá? Só o LibreOffice e o Microsoft Office. Pronto, é o único. O LibreOffice também é de graça e está no edital. Então você tem aqui, ó, docx e XLS. Copiou para a mesma unidade, arrastou para a mesma unidade, moveu. Arrastou para unidades diferentes, beleza. Vamos utilizar três teclas agora, tá? O Ctrl, o Shift e o Alt, ó. Ao arrastar um arquivo de um lugar para o outro na mesma unidade, sem segurar tecla nenhuma, o que ele faz por padrão? Na mesma unidade, ele vai mover. Mas se você segura a tecla Ctrl, ele vai copiar o arquivo. Na mesma unidade. Ao arrastar um arquivo de um lugar para o outro na mesma unidade, esse arquivo vai ser copiado. Ó, vai ser copiado por conta da tecla Ctrl. Se não segura o Ctrl, ele vai mover, não é isso? Na mesma unidade. Mas se eu seguro o Ctrl, na mesma unidade ele vai copiar. Um arquivo de extensão MP3, qual é a natureza dele? Áudio, perfeito. Ao arrastar um arquivo de um lugar para o outro na mesma unidade, segurando a tecla Shift, o arquivo será... Aí você vai dizer, peraí, Leonardo, mas se é na mesma unidade, não precisaria segurar o Shift, porque ele já não move por padrão? Então vamos fazer isso diferente. E entre unidades diferentes, se eu não seguro o Shift, o que é que ele faz por padrão? E se eu seguro o Shift? Pronto, veja a intenção aí. E o que é mover, pessoal? Mover é retirar de um lugar e colocar em outro. Essa é a intenção. Que era o mesmo que a gente faria o quê? Utilizando Ctrl X, Ctrl V, não é assim? Recortar de um lugar e colar em outro. Quando você seleciona um arquivo na sua área de trabalho e dá um Ctrl C, o que você está fazendo? Copiando o quê? Que arquivo? Que foi selecionado. Copiando o arquivo que foi para onde? Não. Boa, para a área de transferência, não é para onde eu estou querendo. Quando você copia para a área de transferência. Agora, se eu seleciono um outro arquivo e dou um Ctrl X, o que é que eu estou fazendo? Recortando. Ctrl X. Você está recortando o quê? Para onde? Boa, para a área de transferência. E se eu for para um local vazio na área de trabalho e der um Ctrl V, o que é que eu estou fazendo? Colando qual dos dois? O último, a última ação. Tá? A última ação, sempre a última ação. Não adianta se você ficou brincando. Seleciona um arquivo, Ctrl C. Seleciona outro, Ctrl X. Seleciona outro, Ctrl V. Ctrl X, Ctrl C. Na hora de colar, ele sempre cola o último, a última ação.
Tá? Então, quando eu dou um Ctrl V, o que é que ele fez? Colou. Colou o quê? A última ação que estava na área de transferência. Tá? Tudo que se copia e se recorta vai para onde? Tudo que se cola vem de onde? E o que é a área de transferência? O lugar que fica o meio termo. O que é a área de transferência? Véio? Definição. Um local de passagem, é um limbo. Um local de passagem, é um terminal integrado de passageiro. É um local de armazenamento temporário. A área de transferência é um local de armazenamento temporário. Mas quando você diz o local de passagem, não está falando o registro, o armazenamento. Local de passagem, sim, passou, não foi armazenado. O local de armazenamento temporário. Isso define a área de transferência. É diferente, tá? Então, o que é a área de transferência? Um local de armazenamento? Boa. Posso considerar uma memória? Sim ou não, meu irmão? Não, meu irmão. Não é uma memória. É apenas o local do armazenamento. Mas a área de transferência não é uma memória. Ela usa uma memória do computador. Que memória é essa? A memória RAM. Boa, a memória RAM. Então ela não usa, ela não é a memória, ela usa a memória RAM. Então, o que significa a sigla RAM? Pode ler ao contrário. Se é random, é ao contrário. Random Access Memory. Memória de acesso aleatória. RAM. Random Access Memory. Memória de acesso aleatória. Vamos refazer o raciocínio. Selecionei um arquivo da minha área de trabalho e apertei a tecla Ctrl C. O que é que eu fiz? Copiei o quê? Para onde? Beleza. Selecionei outro arquivo na área de trabalho e apertei o Ctrl X. O que é que eu fiz? Recortei o quê? Para onde? Fui para uma área vazia e pressionei o Ctrl V. O que é que eu fiz? Colei o quê? O último arquivo que foi copiado ou recortado. Beleza. Tudo que a gente copia ou recorta vai para onde? Tudo que a gente cola vem de onde? O que é a área de transferência? É uma memória? Usa uma memória? Que memória? O que significa RAM? Memória de acesso aleatória. Essa memória RAM é uma memória elétrica ou não elétrica? Ela é elétrica ou não elétrica? Elétrica. Ela depende de tensão elétrica para manter os dados armazenados. Ela só armazena enquanto o computador estiver ligado. Ela depende de tensão elétrica. Então, é uma memória elétrica. Ela é uma memória temporária ou permanente? Ela é uma memória volátil ou não volátil? Sabe, ó, a gente vai fazendo perguntas e vai gerando várias outras, meu. E isso faz você atingir o nível que precisa estar, meu irmão. Hein, pai? Isso com a aguinha bem gelada, hein, meu? Aquela garrafinha, 2 litros. Um suquinho de laranja, mimo. Um danoninho. Volátil é quando é temporária. É sinônimo. Volátil, temporária, elétrica. Ao arrastar um arquivo de um lugar para o outro na mesma unidade, ou para unidade diferente, tanto faz. Desde que eu segure a tecla Alt, a gente está criando um atalho, velho. Meu irmão, isso aqui, ó. Olha esse slide como tá rico desses detalhezinhos aqui, velho. Isso quando vem nas questões, viu? Derruba muita gente, viu? Derruba quem tá na sala, imagina quem não tá, meu irmão. Pois é. E aí, suave isso aqui? Ó, próxima aula, a gente vai concluir esse assunto com a parte de plataforma de segurança. Né? Plataforma de segurança, chegamos aí, né? Falta 5 minutos. Plataforma de segurança, passou rápido hoje, foi? Voou rapidinho. Viu? Plataforma de segurança do Windows, resolução de questões do Windows e início de planilhas eletrônicas, Microsoft Excel. Tá? Então, se já quiserem adiantar, já estou dizendo o assunto da próxima aula. Continuação, plataforma de segurança, né? Questões de Windows e início de Microsoft Excel e Calc. Beleza? Por hoje é só.